Olá, hoje vamos falar sobre a matemática financeira. Vamos dar uma breve introdução à matemática financeira, falando sobre moeda e chegando até alguns pontos onde nós vamos estar tratando sobre juros e mais alguma terminologia da matemática financeira. Moeda. A matemática financeira trata do valor de diversas coisas, entre elas o valor da moeda. Exatamente, o valor da moeda. A moeda tem o seu valor. E o mais importante da gente saber, que a gente vai ver ao longo dessa aula, é que o valor da moeda, ele não é sempre o mesmo. Ele varia com o tempo. Moeda e riqueza. Moeda e riqueza não são necessariamente a mesma coisa. Existe uma diferença entre o que é moeda e o que é riqueza. A princípio a gente pode pensar que os dois são muito similares, mas na verdade existem as suas diferenças. Na verdade, a riqueza de qualquer pessoa ou de uma empresa se compõe em algo muito mais do que moeda. Uma pessoa, por exemplo, possui vários bens, pode possuir carro, casa e, além disso, claro, moeda. Então vemos que a riqueza está bastante além da moeda. Mas ainda assim, vamos tentar entender um pouquinho mais a moeda. Uma coisa interessante sobre moeda é que se uma pessoa tentar converter toda a sua riqueza em moeda, isso é possível. Mas será que se uma sociedade inteira tentar converter seus bens em moeda, será que é possível? Bom, de acordo com uma consulta feita ao site do Banco Central em janeiro de 2008, a quantidade de moeda disponível na economia nacional é de algo em torno de 100 bilhões de reais. Isso mesmo, isso é a quantidade de dinheiro disponível na economia. Não só moeda, como cédulas, somando tudo, cerca de 100 bilhões. Parece uma quantidade relativamente alta, grande, mas na verdade não é. Se a gente considerar toda a população do Brasil, de cerca de 200 milhões de pessoas, a gente vai observar que não é algo muito alto. E ainda por cima, mais uma coisa, se a gente avaliar o valor de uma empresa, pode ser superior à quantidade de moeda total emitida. Mas como é que pode ser uma coisa dessa? Uma empresa valer mais do que toda a moeda disponível? Então nós vemos que nem todos os bens a gente vai conseguir estar convertendo em moeda. Então se metade da sociedade decidisse, por exemplo, converter todos os seus bens em moeda, isso já se tornaria totalmente inviável. A gente consegue ver que não é possível, né? O valor de uma empresa, você já não consegue converter em moeda, imagine o valor de vários bens, casas, empresas, diversas outras coisas. Tanto que quando uma empresa compra outra, no geral, o valor muitas vezes não é pago em moeda, é pago em ações, em propriedades, em outras coisas, porque não tem como o valor ser pago em moeda, porque não existe moeda o suficiente para fazer o pagamento. História da moeda. A moeda é muito antiga, ela já existe há milhares de anos antes de Cristo, mas ela foi passando por várias transformações. A princípio, a moeda, na verdade, eram bens de consumo, isso que na verdade compunha uma moeda. Então a moeda em alguma época já foi o sal, já foram cereais, já foi um rebanho, tudo isso já foi utilizado como moeda, né? Antes de uma moeda como a gente conhece, cédulas e a moeda mesmo. A economia antes da moeda, ela era baseada no escambo. Então as sociedades mais antigas, as sociedades primitivas, elas eram baseadas no escambo, ou seja, na troca de mercadorias. Então toda a sociedade funcionava assim, né? Até que as pessoas, de repente, se viram na necessidade de criar a moeda. Se a gente pensar, primeiramente existe um problema no fato de não existir a moeda. O primeiro problema é que se torna difícil de realizar as trocas. Imagine para um produtor de um certo bem, de repente um fazendeiro que produz arroz.
Se ele necessita de feijão, ele precisa encontrar um outro fazendeiro que produza feijão e que ainda por cima esteja disposto a realizar a troca desses dois bens. Então isso já pode não ser necessariamente uma tarefa fácil. Agora imaginem um comerciante que faça compra e venda de apenas 10 bens. Não vamos pegar algo muito difícil. Se ele fizer a compra e venda de 10 bens, imagine, cada bem vai ter que poder ser trocado por cada um dos outros 9 bens. Então, o arroz, por exemplo. Se ele negocia arroz, ele vai ter que saber o preço de troca entre o arroz e cada um dos outros bens. Lembre-se, não existe moeda, então o preço é sempre relativo a alguma outra coisa. Ou seja, o preço do arroz é 1 quilo de arroz eu troco por quanto de feijão. Depois, 1 quilo de arroz eu troco por quanto de milho. E assim por diante. Então, só para o arroz são 9 trocas possíveis. E se a gente for verificar todas as trocas possíveis só com 10 mercadorias, a gente vai ter 45 trocas possíveis. Então, são 45 valores que o comerciante vai ter que saber. Quanto troca de um bem por uma outra quantidade de um outro bem. Realmente não vai ser uma tarefa muito fácil. Então, por isso a sociedade se viu meio que forçada a criar a moeda. Então, em todas as sociedades, a moeda foi criada de forma muitas vezes independente. As pessoas viram a necessidade da criação da moeda. E a moeda passou a trazer muitas facilitações, né? A primeira delas é no caso dos dois fazendeiros. Se tem um fazendeiro que produz arroz, ele quer feijão, tudo bem, ele vende o arroz dele para quem quiser comprar por moeda. E depois disso, com aquela moeda, ele compra o bem que ele precisa. E para o comerciante, como é que fica? Muito mais fácil, porque ele só precisa saber a troca de cada um dos bens por moeda. Então, quando ele for considerar o valor do arroz, ele não tem que considerar várias trocas possíveis. Não, a única troca possível é arroz por moeda. Então, é isso que ele tem que saber. Se ele trabalha com 10 produtos, o número de trocas totais possível são 10 trocas. Bom, então ao longo do tempo a moeda foi evoluindo. A moeda já foi sal, já foram conchas, até que chegou o momento que moeda passou a ser produzida com metais preciosos. E mesmo assim, as moedas com metais preciosos tinham a dificuldade de que não era muito fácil de transportar uma quantidade grande, até que surgiram os bancos. Então, a partir do momento que os bancos começaram a aceitar depósito de moeda, eles emitiam recibos. E esses recibos eram negociados entre a sociedade, entre as pessoas, de forma que esses recibos deram origem às cédulas, né, ao papel moeda que nós conhecemos atualmente. Funções da moeda. A moeda possui 3 funções. A primeira delas é servir como um meio de troca. A moeda como um meio de troca, a gente pode ver através do exemplo, quando um comerciante teria que trocar vários bens, quando existe a moeda, ela serve como um meio de troca, porque se todas as pessoas aceitam a moeda, a partir daquele momento ela é algo universal e pode ser utilizada como unidade de troca. A segunda função da moeda é servir como uma unidade de valor. Então, um comerciante que comercializava 10 bens diferentes, agora ele só tem que saber 10 preços, porque a moeda é uma unidade de valor. A partir disso, então, cada bem passa a ter um preço que é único, porque todos os bens passam a ser trocados por moeda. Acúmulo de riquezas. Acúmulo de riquezas é o que está mais intrinsecamente ligado à nossa disciplina, justamente porque a moeda ela é um bem durável, então ela pode ser utilizada para guardar, para fazer um investimento, né? E diferente de outros bens, como por exemplo um rebanho, não pode ser guardado por muito tempo. Gastar ou investir. A partir do momento que existe a moeda, nós temos que tomar a decisão entre gastar essa moeda ou investir. Então, e essa nossa decisão, como que nós temos que tomar? Ela é sempre baseada na nossa satisfação. O nosso objetivo é maximizar a nossa satisfação. Nós precisamos pensar no presente e no futuro. Nós temos uma satisfação atual e a satisfação numa data futura. E nós temos que
de certa forma, conseguir maximizar isso. Mas é claro, cada pessoa vai ter uma ideia de como fazer isso, como maximizar a sua satisfação. Em economia, isso é chamado de utilidade, né? Então, nós temos que maximizar a nossa utilidade. Lembrando que o gasto representa prazer, o investimento, a segurança. Então, nós temos que conseguir realizar um equilíbrio entre prazer e segurança para conseguir, dessa forma, estar maximizando a utilidade. Então, para ilustrar isso, a alternativa que cada pessoa tem entre investimento ou gasto, nós vamos analisar uma situação. Puxa vida, Gustavo, já tô sem dinheiro. Meu salário não deu nem para os gastos do mês. Sério mesmo? Mas como? Ah, é que eu comprei um carro novo, um notebook e ainda tem a prestação da casa. A última vence daqui a 2 meses. Mas não teria sido melhor você comprar o carro depois de terminarem as prestações? Ah, não. Dinheiro é feito para gastar. Ah, sei lá, eu não gosto de ficar devendo. E principalmente ficar sem dinheiro. O que sobra do meu salário, eu sempre aplico numa previdência privada. É preciso pensar no futuro, senão... Pensando bem, você tem razão. Então, como nós acabamos de ver, Gustavo e Carlos tinham perfis diferentes. Gustavo é uma pessoa mais conservadora, que prefere pensar no futuro. Enquanto Carlos, já não, ele já tem um perfil bastante diferente. É uma pessoa que quer pensar no agora. Ele quer usar os recursos para maximizar a sua satisfação no momento presente. Cada um tem a sua parcela de razão, pois a gente não conhece o futuro, então a gente pode, de repente, escolher pelo presente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode querer garantir o nosso futuro. Então, está optando pelo investimento. Mas o necessário é conseguir achar um equilíbrio entre essas duas coisas. Remuneração pelo investimento. Bom, então todos nós queremos que o nosso dinheiro seja remunerado. Fazer uma aplicação exige uma remuneração. Bom, o dinheiro tem seu valor no tempo. Se você tiver que receber R$100, você prefere receber hoje ou daqui a 5 anos? Certamente hoje. É muito mais interessante estar recebendo qualquer valor financeiro hoje, a recebê-lo no futuro. Mas por que isso? Porque o poder de compra do dinheiro hoje é maior do que será em qualquer data futura. Assim, a gente pode dizer que o dinheiro está se desvalorizando, ele perde seu valor ao longo do tempo. Então, quando a gente faz um investimento, a gente quer que o nosso dinheiro tenha uma remuneração. Ele tenha um ganho para que leve tudo isso em consideração. Mas o que uma remuneração deve garantir para nós? Imagine o seguinte, com o dinheiro que eu tenho, eu poderia comprar um computador hoje. Mas eu decido, eu não vou comprar o computador, eu vou aplicar. Agora, se eu guardar o meu dinheiro, eu quero que esse dinheiro seja capaz de comprar pelo menos um computador no futuro. Então, ele tem que remunerar a inflação. Então, tem que ter uma correção monetária, remunerar a inflação. Só que não apenas isso, porque comprar um computador hoje ou comprar no futuro, para mim acaba sendo diferente, né? Para que eu vou investir se não vai mudar em muita coisa o que eu posso fazer? Só vai atrasar aquilo que eu poderia estar fazendo hoje. Então, é necessário que a remuneração seja superior à inflação. Então, é aquilo que nós chamamos de juro real. Então, o juro real, ele dá conta exatamente disso, uma remuneração superior. Porque, agora, com o dinheiro que eu receber daqui a um ano, eu não vou estar simplesmente comprando um computador. Eu posso comprar um computador e mais um aparelho de DVD. Além disso, o nosso investimento tem que remunerar também o risco. Então, existem vários tipos de investimentos, cada um com um nível de risco diferente. Alguns investidores investem em caderneta de poupança, que é um investimento praticamente sem risco, e outros preferem aplicar em ações que o risco já é grande, né? Você já não tem certeza se você vai receber um valor futuro ou não. Bom, mas para ilustrar essa situação,
onde existe a remuneração pelo investimento, vamos analisar uma situação. Oi, Gustavo. Oi. Fazendo um intervalinho, hein? Esse banco tá uma correria, a gente tem que aproveitar até os minutinhos de folga. É verdade. Gustavo, Fala, Carlos. eu tô precisando de uma grana emprestada. Sim? Não é muito não. Quanto? R$1.000. É que eu extrapolei no meu cartão de crédito e você sabe como que é, né? No final do mês, quando veio a fatura, vixe, foi um susto. Sei. E quando você poderia me devolver esse dinheiro? Daqui a um mês, pode ser? Pode ser. E qual vai ser a taxa de juros? Juros? Então, como nós vimos nessa situação, Gustavo deveria estar cobrando alguma remuneração pelo dinheiro que ele está emprestando. Mas a questão é quanto ele deve estar cobrando. Primeiramente, a gente já analisou que ele deve cobrar a inflação. Não é justo que ele empreste um dinheiro e receba um valor que tem um poder de compra menor. Além disso, ele deve receber uma remuneração superior, né? Porque provavelmente o dinheiro que ele tem não deve estar parado, deve estar em alguma aplicação e rendendo juros que devem ser superiores à inflação. Então, ele espera receber no futuro de Carlos uma quantia maior, que tenha um poder de compra maior do que o poder de compra atual. Isso são exatamente os juros reais. E para completar, ele deve receber algo pelo risco que ele está correndo. Mesmo que Carlos queira pagar, tenha uma boa índole, mas mesmo assim podem acontecer imprevistos que podem fazer com que Carlos não consiga pagar ou atrase o pagamento. Então todos esses três fatores devem ser analisados em conjunto, para que Gustavo possa saber qual deve ser a remuneração do capital que ele está emprestando. Quanto maior o risco, maior precisa ser o retorno para compensar o investimento. Então, os investimentos, eles têm, alguns são mais arriscados, outros menos. Um investimento pouco arriscado, ele tem um retorno baixo. Então, se você investe em alguma coisa que não tenha muito risco, você certamente não vai poder exigir um retorno alto. Em contrapartida, um investimento mais arriscado vai ter que proporcionar um retorno maior. Então, um risco grande está associado a um retorno grande também. Então, porque senão ninguém vai estar interessado naquele investimento, porque é um investimento de alto risco e baixo retorno. Isso não interessa para ninguém. Então, a matemática financeira está muito atrelada ao dia a dia das pessoas. Muitas vezes, quando você faz um empréstimo a um amigo, você empresta um valor e recebe o mesmo valor, sem cobrar juros. Mas isso você pode, de repente, fazer justamente pela amizade e você acaba não se preocupando com a matemática financeira. Mas o correto mesmo seria que todo o capital ele fosse remunerado, ao menos a inflação, para que o poder de compra da moeda não fosse perdido. Isso é o que acontece no dia a dia das empresas ou até mesmo das pessoas quando vão trabalhar juntamente a alguma instituição financeira. Fatores da compensação. Todo o capital ele é remunerado e o que essa remuneração deve estar levando em conta? Certamente o risco, então sempre quando você pede um dinheiro emprestado no banco, ele vai analisar qual é o risco que existe de não pagamento ou até mesmo de atraso. Além disso, é avaliado o tempo, né? Porque quanto mais tempo você ficar com dinheiro, maior vai ser a inflação ou até mesmo os juros reais acumulados no período. Então, tem que compensar essas duas coisas. Qualquer empréstimo sempre tem que compensar o risco e tem que compensar o tempo que o dinheiro ficou, de certa forma, parado, ficou sem poder ser utilizado pelo dono do dinheiro. Então, para que a gente possa ter uma boa ilustração do que acontece com o dinheiro, com as entradas e saídas de caixa ao longo do tempo, existe o que é chamado de diagrama de fluxo de caixa. Um diagrama de fluxo de caixa nada mais é do que uma reta horizontal. Essa reta representa o tempo. Então, ao longo do tempo vão ocorrendo várias entradas e saídas
de capital. Ao longo dessa reta horizontal, nós vamos colocando setas para cima e para baixo, representando entrada e saída de capital. As setas para baixo vão representar a saída, setas para cima, entrada. Então, para ilustrar um diagrama de fluxo de caixa, vamos analisar esse exemplo. Um empresário, ele pede um dinheiro emprestado ao banco. Ele pede R$20.000 a ser pagos em 6 parcelas de R$3.900. Então, como nós podemos ver, a gente tem primeiramente uma reta horizontal, que vai do instante 0 ao instante 6. No instante 0, é onde começa, é exatamente o instante onde nós fazemos o empréstimo. E depois mais 6 instantes de tempo, onde serão efetuados os pagamentos. No instante 0, o empresário, ele recebe R$20.000. Se ele recebe R$20.000, isso é uma entrada de caixa para ele. Então, aparece aí uma seta para cima. Essa seta para cima ocorre no instante 0. Depois disso, ao longo de 6 períodos, ele vai tendo que pagar as demais parcelas. Logo depois de um período, ele paga uma parcela de R$3.900. Depois de mais um período, a mesma coisa. Isso vai ocorrendo até o período 6. Então, esse tipo de operação, onde um empresário realiza um empréstimo, é bastante comum. E esse empréstimo ele pode realizar por vários motivos. Para investir em capital de giro, que é aquele capital necessário para a movimentação diária da empresa, ou ele pode utilizar esse capital de outras formas, para, de repente, comprar algum maquinário, ou um terreno, ou alguma coisa desse tipo. Mercado financeiro. O mercado financeiro é o mercado onde ocorrem as negociações de moeda. Bom, o mercado financeiro ele é constituído por instituições financeiras, que são basicamente os bancos. Existem alguns outros tipos de instituições, como seguradoras e algumas outras, mas vamos nos restringir aos bancos. Além dos bancos, existe, é claro, o investidor e o tomador de recursos. Então, o investidor ele possui um excesso de capital. Esse excesso, o que ele vai fazer? Ele vai transferir para um banco. E esse banco, por sua vez, ele vai exatamente transferir novamente esses recursos para alguém que tenha necessidade de recursos. Muitas vezes uma empresa ou uma pessoa física que tenha necessidade de recursos e esses recursos então são transferidos. Então é assim que funciona o mercado financeiro. Os bancos eles estão ali presentes justamente para conseguir esse equilíbrio entre os investidores e os tomadores de recursos. Porque muitas vezes os investidores e os tomadores de recursos não se conhecem, então é necessário alguém que faça essa intermediação e que possa auxiliar os dois a atingirem os seus objetivos. Terminologia da matemática financeira. Então a matemática financeira tem os termos próprios que são utilizados. E nós temos que conhecer um pouquinho mais desses termos para que fique mais fácil na hora da gente analisar um problema e resolver um exercício. Então vamos lá. A relação entre o valor do dinheiro e o tempo em que ele é pago ou recebido depende da taxa de juros e de seu regime de capitalização. A taxa de juros funciona como uma compensação do capital, ou seja, é esta taxa que remunera o dinheiro aplicado à medida que o tempo passa. Os regimes de capitalização demonstram a forma como a taxa de juros deve incidir sobre o montante aplicado. Então nós acabamos de ver um pouco a terminologia da matemática financeira. Essa terminologia envolve, por exemplo, juros. Juros nada mais é do que a remuneração do capital investido. A gente viu algumas outras coisas como período. O período de tempo é algo essencial, porque todo investimento, o valor do investimento vai depender do prazo, do período de tempo. Além disso, temos também o valor presente. O valor presente, no caso de uma aplicação, é o valor que você depositou. No caso de um empréstimo,
exatamente o valor que você pediu emprestado. O valor presente, ele é sempre o valor original. Além disso, nós temos o valor futuro. O valor futuro nada mais é do que, para uma aplicação, o valor de resgate. Aquilo que você resgatou é o valor futuro. No caso de um empréstimo, é o valor que você terá que pagar pelo dinheiro que você pegou emprestado. Então, para a gente entender um pouquinho mais essa terminologia toda, vamos analisar um exemplo. Um empresário aplicou R$1.000 na caderneta de poupança. Depois de 9 meses, o valor investido tinha sofrido um aumento. Assim, ele possuía R$1.180. Qual foi a rentabilidade do seu investimento? Bom, vamos agora então analisar esse exemplo usando a terminologia da matemática financeira. Mas antes disso, observe que existem duas formas da gente fazer a análise de um fluxo financeiro. A primeira dessas análises é quando a gente está considerando um sistema de juros simples. O sistema de juros simples, basicamente, o mais importante dele é que ele não incidem juros sobre juros. Além disso, existe um outro sistema que é o de juros compostos, onde existe incidência de juros sobre juros. Nessa aula nós vamos nos concentrar apenas no juros simples. Então vamos analisar esse exemplo através do juros simples. Bom, então analisando esse exemplo, nós vemos que o empresário aplicou R$1.000. Então este é o valor presente do seu investimento. Vemos também que ele resgatou R$1.180. Este é o valor futuro. A partir daí, a gente já consegue descobrir o juro. Então, os juros foram de R$180. Essa foi a remuneração sobre o capital investido. Foi quanto aumentou o seu capital. Então, agora nós vamos ver a taxa de juros. Taxa de juros é uma razão do aumento do capital. Essa razão é uma divisão, ou seja, uma divisão dos juros pelo valor presente. Então, vamos voltar às nossas contas. Bom, então aí a taxa de juros é juros dividido por valor presente, ou seja, R$180 dividido por R$1.000. O resultado é 0,18. Se a gente quiser transformar isso em porcentagem, a gente tem que transformar isso no número dividido por 100. 0,18 é o mesmo que 18 sobre 100. Então isso é 18%. Agora vamos ver a taxa de juros mensal. Se a taxa de juros no período foi de 18% e o período foram 9 meses, então a taxa de juros mensal é nada mais, nada menos do que pegar os 18%, dividir por 9 e a taxa de 2% ao mês. Taxa de juros anual, a gente sabe a mensal, para achar anual, multiplica por 12, que no ano a gente tem 12 meses. Então, a gente tem uma taxa de juros anual de 24% ao ano. Ainda analisando esse exemplo, nós vemos que os juros eram de 2% ao mês. Então, uma taxa de juros de 2% ao mês. 2% de R$1.000 é exatamente R$20. Então, a cada mês, o acréscimo de capital foi de R$20. Se foi R$20 por mês, ao longo de 9 meses a gente teve R$180, que foi justamente o valor que acrescentou o seu capital. E ainda por cima a gente descobriu, ainda fazendo algumas contas, a taxa de juros anual. A taxa de juros anual é de 24%. 24% de R$1.000 é R$240. Assim, a gente vê que se esse empresário deixasse o dinheiro aplicado ao longo de 12 meses, um ano, o seu ganho de capital seria de R$240. Agora, para a gente continuar estudando a terminologia da matemática financeira, vamos analisar mais um exemplo. Um empresário tinha um título no valor de R$100.000 para quitar, mas por falta do pagamento por parte dos clientes, ele atrasou a sua dívida em 5 dias. Sabendo que para cada dia de atraso, a taxa de juros cobrada é de 0,1%, calcule o valor pago após esse período.
Então, esse empresário, ele teve que atrasar um pouco a dívida a pagar. Para que a gente possa interpretar bem esse problema, vamos às contas. Bom, então vemos que, originalmente, o valor da dívida desse empresário era de 100 mil reais. Bom, 100 mil reais era o valor original, mas esse valor foi incrementado justamente porque ele não pôde pagar na data. Bom, a taxa de juros, como a gente viu no enunciado, foi de 0,1% ao dia. E o período de tempo do atraso do pagamento foram de 5 dias. A partir daí a gente pode calcular o valor futuro. Bom, o valor futuro, agora nós vemos que ele pode ser escrito da seguinte forma. Ele é igual ao valor presente, P, vezes 1 mais N, que é o prazo, o período, vezes I, que é a taxa de juros. Substituindo os valores nessa equação, nós vemos que o valor futuro é 100 mil vezes 1 mais 5 vezes a taxa de juros, que é 0,1% ao dia, então fica 0,001. Portanto, simplesmente fazendo essas contas, a gente vê que o valor futuro é de R$ 100.500. Então, conforme vimos, esse empresário teve que pagar juros de R$ 500, que foi nada mais, nada menos do que o produto do valor presente pela taxa de juros pelo período de tempo. A gente verifica que esse valor é exatamente igual a R$ 500. Para continuar entendendo um pouquinho melhor a matemática financeira do juros simples, a gente vai agora ver como é que se formula a equação do juros simples. Vamos lá. Bom, então agora nós temos que F, o valor futuro, é igual à soma de P, valor presente, mais J, juros. Então o valor futuro de uma aplicação ou de uma dívida é isso, simplesmente a soma do valor presente mais juros, que é a remuneração. Juros, J, é igual P, valor presente, vezes N, que é o período da dívida ou da aplicação, vezes I, que é a taxa de juros. Vamos juntar essas duas fórmulas, ou seja, substituir a fórmula dos juros na fórmula do valor futuro. Então, como a gente já tinha que F, que é o valor futuro, é igual à soma de P mais J, valor presente mais juros. Substituindo a fórmula dos juros aqui, a gente vai ter que o valor futuro é igual a P, valor presente, mais P vezes N vezes I. Na sequência, o que a gente vai fazer é colocar P em evidência, porque P aparece nos dois termos dessa soma. Então, o valor futuro F é igual ao valor presente P vezes 1 mais N, que é o período de aplicação, vezes I, que é a taxa de juros. Então, agora nós acabamos de ver a fórmula do juros simples. Então, sempre que a gente quer descobrir, por exemplo, o valor futuro de uma aplicação que foi aplicada a juros simples, a gente precisa conhecer simplesmente o valor presente, o período dessa aplicação e a taxa de juros. Com essas três informações apenas, nós conseguimos descobrir o valor futuro de uma aplicação. Então, o que nós vimos por enquanto foi um pouco sobre moeda e a terminologia da matemática financeira, que nos ajuda a entender um pouco mais o que nós podemos fazer com a moeda, como guardar, como utilizar a moeda como um acúmulo de riquezas e como tudo isso pode ser usado para uma remuneração do capital. Então, para complementar melhor esse estudo que nós tivemos até agora, você pode, por exemplo, visitar o site do Banco Central do Brasil. Ainda mais, para complementar esse seu estudo, você pode estudar o livro Matemática Financeira, Aplicações à Análise de Investimentos, do Carlos Patrício Samanês, editora Prentice Hall.
Nesse livro, o capítulo recomendado é o capítulo 1, Juros Simples. Esse capítulo, obviamente, trata de juros simples, com vários exercícios resolvidos e também muitos outros exercícios que você pode resolver e simplesmente ver o resultado final para ver se você acertou ou não a resposta do seu exercício. Uma outra boa fonte de leitura, tratando ainda de juros simples, é o livro Matemática Financeira e Suas Aplicações, do autor Alexandre Assaf Neto. Também nesse livro, a parte de juros simples é justamente o capítulo 1, Conceitos Gerais de Juros Simples, também com vários exercícios, vários exemplos, onde você pode aprender e continuar se aprofundando um pouquinho mais nesse assunto.